Olá, eu sou Mariana e eu estou aqui hoje para falar sobre a prestação de contas da Ancine. E essa videoaula está sendo realizada através do edital PROAC Expresso Direto, 39 de 2021, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa de São Paulo. E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a prestação de contas da Ancine. Para falar de prestação de contas, é bem importante que a gente fale sobre quando a gente tem que começar a pensar nela. Pela lei, o prazo de prestação de contas, ele começa a contar a partir do cumprimento do objeto. E o cumprimento do objeto, ele vai depender, né, o marco da conclusão, ele vai depender muito da modalidade. Se é um projeto de desenvolvimento de obra audiovisual, distribuição e comercialização, produção, enfim. Quando esse marco é concluído, começa a contar o prazo de entrega da prestação de contas, que é de até 180 dias. Mas a prestação de contas não começa aí. A gente sempre fala que a prestação de contas começa na elaboração do projeto. E ela é dividida em 5 fases, né? A elaboração, a execução das etapas, o preenchimento da planilha, o envio da documentação complementar e o envio dos documentos fiscais. Por que a gente traz a elaboração do projeto como uma etapa muito importante da prestação de contas? Porque é naquele momento que você vai definir como vai ser a sua obra, qual é a natureza da obra, se é uma animação, documentário, ficção, qual é a duração, se é curta, média, longa-metragem, qual é a destinação inicial, onde ela vai ter a sua primeira exibição, cinema, TV aberta, qual vai ser o suporte de captação, película, digital, fita magnética, e a partir daí a gente consegue compor a estimativa de custos. Quais são os custos do desenvolvimento, da produção, custos administrativos, gerenciamento, agenciamento, enfim, dependendo da natureza dessa obra, você vai conseguir compor as estimativas de custos dela. Nesse momento também a gente define quais são as fontes de financiamento do projeto. Se o financiamento será através da Lei do Audiovisual, dos artigos 1º A, 3º A, da Lei Rouanet, artigo 39, artigo 41, FSA, enfim. Mas hoje a gente não está aqui para falar da elaboração do projeto, a gente está falando da prestação de contas. Mas esses pontos são fundamentais para a gente executar a obra. O projeto, né? Bom, na execução das etapas do projeto, a gente precisa ter muita atenção sobre as regras de execução. Nesse primeiro momento, a gente vai falar das regras de execução da própria Ancine, tá? Então, o que a Ancine permite ou não permite na execução daquele projeto? Aonde a gente vai encontrar essas regras de execução? Na instrução normativa que regulamenta a execução do projeto, tá? Hoje, a instrução normativa vigente é a 159. Então, a gente tem 2 instruções normativas que precisam ser observadas e seguidas. É a 158, que vai tratar da elaboração e execução do projeto, e a 159, que vai tratar da prestação de contas e análise dessa prestação de contas pela própria Ancine, tá? A IN 159, que trata de prestação de contas, ela fala que ela é aplicada para projetos aprovados em sua vigência. Então, considerando que que a IN 159 começou sua vigência em 17 de janeiro de 2022, ela vai ser aplicada sempre para os projetos aprovados a partir dessa data, tá? Então, se o seu projeto foi aprovado antes dessa data, é muito importante que você entenda qual é a legislação que você tem que seguir, quais são os critérios que você tem que seguir. Mas uma dica muito importante aqui é que, caso haja um gap aí entre a sua execução do projeto e a instrução vigente, sempre considere a instrução vigente na data da despesa, tá? Então, quando que a despesa foi realizada. A gente colocou aqui
algumas situações que a gente coloca como pontos de atenção e outras como recomendações. Tá? Ao longo da execução do projeto, é muito importante que você tenha atenção sobre as regras que a Ancine estabelece sobre saques. Então, assim, trazendo para a IN 159, não são permitidos saques da conta. Os reembolsos, eles são limitados. Então, o proponente ele não pode realizar despesas com recursos, realizar todo e qualquer tipo de despesa com recurso próprio e depois se reembolsar. Existe uma limitação de reembolso. Despesas com alimentação, transporte e hospedagem, eles têm regras específicas sobre o local de sede da empresa proponente. Existe uma determinação do hiato temporal entre a data do débito e a emissão do documento fiscal, ou seja, se você realizou o pagamento hoje, o documento fiscal ele tem que ser emitido em até 30 dias antes ou depois da emissão da data desse débito. Enfim, então essa IN ela vai trazer uma série de vedações ou de pontos de atenção para você executar essa despesa, tá? Hoje, a IN não permite, por exemplo, que o orçamento ele tenha a previsão de despesas com infraestrutura, porque essas despesas elas foram alocadas justamente no agenciamento, que é aquela taxa que a empresa proponente pode receber, a empresa produtora pode receber pela execução do projeto, que ela tem um percentual de até 10% do valor captado. Como recomendações, a gente traz a leitura da legislação aplicável. Então, a gente está falando aqui da IN 158 e 159. Essas duas regras, elas vão tratar sobre as regras da própria Ancine. Mas a gente não pode ter só essa preocupação. A gente precisa olhar também todas as outras regras relacionadas à execução de despesas. Por exemplo, contratação de MEI, qual tipo de serviço que a lei permite que uma MEI execute, leis tributárias, fiscais de cada município, então, que vai regulamentar o ISS, a tributação de ISS, quais são os tributos que precisam ser retidos na fonte, pagos pelo proponente, enfim, existe uma série de regras que o proponente, ao longo da execução do projeto, ele tem que ter essa atenção, tá? Para que então, são muitas regras. Então, para que exista uma execução efetiva, eficiente do projeto, a gente indica a contratação de profissionais especializados na gestão. Então, a gente está falando aqui de 3 peças-chave, que é o controller, que é uma figura muito importante na área audiovisual, a assessoria contábil e a assessoria jurídica, tá? A controladoria ela tem que ter uma visão muito ampla do projeto, ela tem que dialogar com todas as áreas, com todos os segmentos, os setores e profissionais envolvidos no projeto, e também com as áreas, os setores, os departamentos da empresa proponente. Então, nesse momento, a controladoria ela vai entender quais são as demandas contábeis e fiscais, quais são as demandas junto com o financeiro, o administrativo, quais são as questões jurídicas, o que está acordado em contrato, quais são as obrigações do projeto e da proponente com aquele profissional. É muito importante pensar no RH para entender qual é a cultura da empresa sobre carga horária, prestação de serviço, em relação a toda a legislação tributária, sindicatos, enfim. E tem que falar também com a produção, porque você precisa entender qual é esse fluxo de execução que a produção precisa. Em que momento que ela precisa pagar determinados fornecedores de bens e de serviços, entender com ela esse recebimento e essa análise de documentos fiscais para encaminhamento para as áreas responsáveis. Então, por isso, a gente recomenda sempre a criação de um fluxo de trabalho bem azeitado, tá? Que seria a equipe do projeto com todos esses equipamentos, com todos os departamentos internos. Quando a gente fala do fluxo de trabalho, a gente precisa entender
quais são os prazos, quais são os processos, quais são as responsabilidades de cada um. Então, nós entendemos a controladoria como essa função chave para alinhar todos esses setores e todas essas áreas e esses profissionais que estão envolvidos. A assessoria contábil ela também tem um papel fundamental, porque sempre que você vai contratar um serviço ou comprar um bem, ou locar um bem móvel ou imóvel, enfim, dependendo da natureza da despesa, a Ancine fala que ela não é responsabilidade dela ditar essas regras. É responsabilidade do proponente contratar uma empresa hábil para prestar o serviço ou para vender, para venda, né, da mercadoria. Então, esse serviço, ele é sempre, essa análise, ela tem que ser realizada por uma assessoria contábil que entenda a importância de gerir recurso público. Tá? Então, a nossa orientação é sempre que você preparou o seu orçamento, você já faça um levantamento dos seus fornecedores, já alinhe com a sua assessoria contábil se aqueles fornecedores eles estão aptos a prestar o serviço de acordo com o seu objeto social, né, o contrato social, e com os quinais, porque é de responsabilidade, sim, do proponente. Não adianta a gente ligar para a Ancine e perguntar se esse fornecedor pode ou não pode. É responsabilidade do proponente ter uma assessoria que o oriente nesse sentido. Quando a gente fala também da assessoria jurídica, ao longo da inscrição do projeto, já existe uma série de contratos que o proponente tem que apresentar, principalmente contratos de cessão de direitos, que eles têm que apresentar para a fase de aprovação e de análise técnica do projeto. Mas esses contratos eles seguem sendo necessários e construídos ao longo da execução do projeto, tá? E são eles que vão definir quais são os valores, qual é o objeto do contrato com aquele prestador de serviço. E vocês vão ver lá na frente que muitas vezes esses contratos são fundamentais para comprovar as despesas realizadas do projeto. E aí a gente traz também como uma dica essa criação e atualização constante de um plano de trabalho, que é exatamente entender quais e quando serão as demandas vindas da produção, como elas precisam ser distribuídas internamente, como elas precisam ser resolvidas, em que prazo, para que ela passe por todos esses setores que são responsáveis por suas análises específicas. Então, se a gente pudesse definir qual é o ponto alto, o momento mais importante da prestação de contas, é esse. Aqui a gente está realizando a nossa prestação de contas. Ao final, a gente só vai consolidar o que já foi feito. E aí, eu vou voltar o slide aqui, um minutinho. Essa criação e atualização de plano de trabalho é fundamental também que o proponente, junto com o seu controller, ele monte uma planilha que alinhe uma conciliação bancária para você ter uma atualização constante da aplicação de recursos, dos rendimentos oriundos dessa aplicação, do orçamento aprovado versus o orçamento executado, quais foram as relações de pagamentos, quem já foi pago pelo projeto, e com isso você tem um controle efetivo. Por que a gente traz essa planilha como um plano de trabalho? Tá? Porque é importante que elas sejam interligadas, para que você entenda automaticamente a utilização de despesas, a execução do seu orçamento, em que momento você está no limite do valor aprovado, porque ela vai dar instrumentos de decisão para o proponente. Se o proponente vai executar aquela despesa, mesmo que ela não esteja prevista no orçamento, se ele vai estourar esse orçamento. Então, nesse momento, essa planilha ela vai guiar muito as decisões do proponente, tá? E os riscos, principalmente, porque ao longo da execução, a Ancine traz como possibilidade de adequação quando as alterações do projeto somam 20%. Então, o proponente ele pode pedir uma adequação do seu orçamento quando você tem uma soma
dos percentuais de alteração que deem 20% ou mais. Ou seja, se você tiver estouros ou itens não orçados, é muito importante que nessa execução você pense se você tem uma justificativa contundente que explique por que esse valor não estava previsto integralmente ou por que esse item não estava previsto no orçamento. Caso essa justificativa ou essa defesa não seja forte o suficiente para, em fase de análise da prestação de contas, a Ancine aceitar e acatar, talvez seja um momento do proponente realizar essa despesa com recurso próprio. Tá? Então, é muito importante que tenha esse mapeamento da execução física e financeira. E outra coisa muito importante também, quando você tem esse plano de trabalho, esse plano executivo, é você entender quanto de recurso você tem disponível para realizar cada etapa do projeto. Até mesmo porque se você tem já um orçamento previsto para toda aquela execução e você, ao longo dela, tem alguma eventualidade, provavelmente você vai ter que fazer uma economia em uma outra despesa. Então, você olhando todo, você já consegue ter essa visão do todo e principalmente, você consegue tomar uma decisão de forma mais segura. Nesse momento também, que a gente traz muito importante da função do controller com todos esses setores e principalmente com a produção, é já visualizar qual é a documentação complementar necessária para a comprovação de cada despesa, tá? Então, a IN, ela vai trazer para a gente quando as despesas que são vedadas, o que o proponente tem que fazer, mas ela também, no meio dos seus artigos, no meio dos seus dispositivos, ela traz informações de documentos que a gente vai ter que apresentar em fase de prestação de contas. E, às vezes, ele não vem claro, não vem expresso, dizendo você tem que apresentar isso ou aquilo. Mas, por exemplo, quando ele fala de despesas com per diem, com diárias de alimentação, ele vai trazer uma informação de que esse documento ele precisa ter informações sobre qual é o valor da diária de alimentação, de hospedagem e de transporte com esse prestador de serviço, né? E ele vai dizer que você tem que comprovar o vínculo desse prestador de serviço com o projeto. Então, como é que a gente faz essa comprovação de vínculo? No final da obra, né? Principalmente, aí a gente está falando da obra de produção, a gente tem os créditos finais que vão trazendo a ficha técnica, toda a equipe que participou do projeto, desde lá do desenvolvimento até a pós-produção. E, nesse momento, você consegue comprovar um vínculo. Por exemplo, quando a gente traz ali o nome de um motorista, a gente consegue comprovar o vínculo daquele profissional, daquele motorista com o projeto. Uma outra forma também que a gente tem de comprovar esse vínculo é a partir de contratos. Então, quando a gente falou que, além daqueles contratos de cessão de direito, que são fundamentais para a análise técnica, existem alguns contratos que precisam ser pensados ao longo da execução, esse é um exemplo. São os contratos que vão comprovar o vínculo de determinado profissional com o projeto e, em prestação de contas, algumas dessas despesas pedem essa comprovação de vínculo. Uma despesa que é muito importante a gente pensar também em contrato é locação. Então, sempre que a gente tem um custo com locação de bens móveis ou imóveis, seja estúdio, locações, objetos de cena, é fundamental que, além do recibo de locação, que é o documento fiscal hábil para comprovar essa despesa, você tenha também um contrato de locação definindo qual foi o bem locado, qual o período, no caso de equipamentos, por exemplo, quais foram os equipamentos, que aí você consegue demonstrar também que o valor pago é compatível com a natureza da despesa. Então, você dá maior transparência à execução da despesa, do custo, tá? Bom, então, a prestação de contas foi construída aqui, nesse momento. Quando o proponente
pensa que vai fazer a prestação de contas quando ele encerrou a conta do projeto, ele está um pouco enganado ou bastante enganado, porque a execução ela já está consolidada lá. Então, não tem muito mais o que fazer. A única coisa que você tem a fazer quando você verifica que que foram realizadas algumas execuções de forma irregular ou que não observaram a legislação, você tem que devolver esse recurso para os cofres públicos, né? Bom, então a gente vai agora para a próxima fase da nossa prestação de contas, que é o preenchimento das planilhas no módulo STR. Por que eu destaco ele daquele plano de trabalho que a gente fez lá atrás na execução? Atrás não, na etapa anterior da execução. Porque essas planilhas, elas são os modelos que já são fornecidos pela Ancine. Você não tem uma margem de incluir, editar, incluir linhas, incluir colunas. Eles já são uma base, incluir fórmulas, já são uma base da Ancine. E são planilhas completamente independentes. Então, se você tem planilhas que elas dialogam entre si, quando você executa uma despesa, ela pode automaticamente retirar saldo daquela rubrica, daquele grande item a que ele se refere, tá? Nesse momento, você vai pegar todas essas informações e vai simplesmente transferir para as planilhas que a Ancine disponibiliza. E essas planilhas elas têm que ser enviadas através do módulo STR. Nesse momento, é fundamental que vocês leiam o manual de preenchimento de planilha, porque tem várias informações de quantidade de caracteres, de informações que precisam estar presentes nas duas planilhas, porque você vai subir planilha a planilha no módulo do STR, tá? E depois ele vai aceitar ou não cada uma delas. À medida que ele não aceitar, ele vai te explicar por que ele não... quais são os erros encontrados, você vai fazendo esse ajuste. E depois, quando você der o enviar, ele vai cruzar todas as planilhas. Então, é muito importante que elas sejam preenchidas de acordo com o manual desse módulo STR. Depois que você enviou essas planilhas no STR, o anexo à instrução 159, ele diz que também compõe a prestação de contas o envio dessas planilhas em Excel, tá? Nesse formato ODR. Ele diz que você precisa mandar as planilhas assinadas em PDF, no formato OCR, os comprovantes de recolhimento dos saldos das contas, os comprovantes de encerramento das contas, extratos bancários e o material comprobatório, que é aquele que a gente falou lá atrás nas primeiras fases, né? Que é o CPB da obra, ou então, no caso de uma obra de desenvolvimento, o roteiro desenvolvido, enfim. Você vai entender qual é o material que vai comprovar a conclusão dessa obra. Todo esse material, toda essa documentação, esses arquivos, eles são enviados através do protocolo digital do governo federal, tá? É importante, não adianta mandar as planilhas pelo STR e não enviar essa documentação complementar. Enquanto ela não é enviada, não é considerada entregue à prestação de contas. Após esse envio, a Ancine vai abrir o módulo STR de envio de documentos fiscais, tá? Nesse módulo, existe, ao longo da execução, como a gente falou, você vai juntando toda a documentação relacionada a cada despesa. E quando esse módulo for aberto, a Ancine pode te diligenciar, se caso você não envie a documentação, a Ancine pode diligenciar, te dando prazo de 30 dias, e esse envio pode ser individualizado ou em lote. A gente sempre indica que o proponente tenha atenção ao salvar a nomenclatura de cada arquivo, porque se você nomear os arquivos de acordo com as regras estabelecidas nesse manual de envio de documentos, você consegue enviar em lote. Senão, você vai ter que enviar cada documento de cada despesa individualmente. Então, isso vai tomar muito tempo,
dependendo da quantidade, do tamanho do projeto, da quantidade de despesas, isso pode levar um tempo enorme. Então, é uma atenção especial à nomeação dos arquivos e ao tamanho dos arquivos. Nesse momento também, caso algum arquivo esteja faltando, você também tem que justificar a ausência desse documento. E é nesse momento que você vai enviar também aquela documentação complementar que a gente falou. Contratos, captura de créditos, que são os documentos que vão demonstrar o vínculo da despesa com o projeto e o vínculo daquele profissional com o projeto e com a despesa. Então, com isso, você vai formar um conjunto probatório que demonstra que a regular utilização desses recursos. Com essas dicas, eu acredito que a gente consegue passar um norte, né, de como você começa essa prestação de contas, como você cria todo esse seu esse script, esse seu roteiro para prestar contas e para executar o seu projeto dentro das regras estabelecidas pela Ancine. E uma dica que eu posso dar, das mais importantes, por mais óbvia que pareça, é que sempre que houver dúvida, questione a própria Ancine, questione o órgão incentivador, porque existem lacunas ali que a gente não entende, existem as regras, a legislação, as instruções normativas, elas não dão conta de trazer tudo que é permitido, tudo que é vedado, tudo que é um ponto de atenção, ela não dá conta de trazer todas essas informações. Então, muitas vezes, para você ter certeza de que você está executando da forma correta, a gente indica que você entre em contato com a Ancine e cobre essa resposta formal, até para te amparar em fase de prestação de contas, caso haja algum questionamento. Então, com isso eu encerro essa videoaula e, mais uma vez, eu gostaria de agradecer à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, que proporcionou o edital PROAC Expresso 39 de 2021, responsável pela realização dessa videoaula. Obrigada a todos.